Renascer é sentir o que nunca foi vivido. Bruninho Ferra. Bem-vindos, eu sou o Rafael Baltresca, renascido. E esse aqui é mais um Balcast. Fala pessoal, um lindo dia pra vocês. Eu sou o Rafael Baltresca e na semana retrasada, meu amiguinho, eu tive uma experiência única, interessante e sem dúvidas trouxe muitas, mas muitas reflexões para minha vida. Reflexões que já caíram, já aconteceram e muitas reflexões que eu tenho certeza que ainda virão. É uma história que aconteceu comigo, uma história de verdade, não é uma história de filme, uma história que aconteceu comigo lá no Jalapão. Pois é, fui fazer uma palestra em Palmas, linda cidade de Tocantins. Aí eu me lembrei de uma coisa que tinha me falado há muito tempo. Rafa, quando você voltar para Palmas, vá para o Jalapão. É um lugar especial, um lugar lindo. E para você que não conhece, o Jalapão, na verdade o Parque Estadual do Jalapão, é uma reserva ecológica que existe lá pertinho de Palmas. Fica mais ou menos, vamos dizer, a uns 250, 300 quilômetros de Palmas, tá? Não é fácil chegar. Já digo para você, se você quiser ver lindas cachoeiras, se você quiser ver rios maravilhosos, se você quiser ver fervedouros, você precisa visitar o Jalapão. Mas tem que ter paciência, rapaz, porque a estrada não é fácil não. Eu acho que já pra gente percorrer 30 quilômetros, a gente fazia mais ou menos 1 hora e 20. Quer dizer, a estrada não tá nada boa. Mas depois de horas e horas e horas, chegamos até a cidadezinha, a pequena cidade de Mateiros, onde estávamos aí aptos, para desbravar o Parque Estadual do Jalapão, as dunas e as tantas outras coisas. Não é uma maravilha? Estávamos lá então no primeiro dia, fomos até um rafting que eu tinha muita vontade de conhecer, desci aquelas cachoeiras, aquele rio lindo demais, conheci a Cachoeira da Velha, maravilha. E aí o nosso guia pergunta, vocês não querem dar uma paradinha no rio para dar uma recarregada nas energias, na bateria? Porque depois a gente vai ver as dunas. Opa, por que não? Estava eu, minha mulher, o guia, apenas nós, e falei, por que não? Ele deixou a gente então num pedacinho, num trechinho do Rio Novo, voltou pro Jeep e a gente ficou lá curtindo mais ou menos uns 15, 20 minutos nesse rio. Até aí, maravilha, a vida estava simplesmente perfeita, Eu num pleno sábado, podendo curtir aí um lugar maravilhoso. Foi então que uma coisa não muito esperada aconteceu. Eu sempre nadei, desde os meus 6 anos, quer dizer, há 30 anos eu nado, não tenho medo de rio, não tenho medo de mar, sempre soube me virar muito bem. E eu falei, vou dar umas nadadas e já volto. A cachoeira estava a mais ou menos uns 15 metros, ou até mais, 20 metros da gente. A gente estava numa prainha, digamos assim, um rio super lentinho, sem barulho, sem nada, praticamente uma banheira. E a gente estava ali na beirinha conversando, batendo papo, eu e minha mulher. Eu falei, vou dar umas nadadas e já volto. Olha, eu imaginei que eu daria umas 8, 10 braçadas até chegar num local que eu consideraria quase perigoso. E aí, por aí eu ficaria e obviamente eu não ia me arriscar, porque tinha uma cachoeira aí, nos próximos 7 metros eu já encontraria a queda dessa cachoeira. Eu imaginaria então que daria uns 6, 7 braçadas, mas não. Eu dei uma, na segunda braçada eu já comecei a sentir uma correnteza que vinha por baixo. Interessante, porque acima do rio você não via a correnteza, mas por baixo ela já começou a me puxar. Tentei dar uma outra abraçada em direção a Patrícia, minha mulher que me esperava, não consegui, a correnteza me puxou mais. Desse momento em diante, eu perdi completamente o controle. Eu nunca tinha me visto numa situação dessa, eu comecei a me debater, nadar,
contra a correnteza, simplesmente impossível. Ela começou a me jogar mais e mais para a cachoeira, e depois de talvez 3 ou 4 segundos, para mim aquilo voou, parecia um instante. Eu me via mais perto da queda do que lá de onde a gente estava. Eu comecei a gritar, eu falava: Patrícia, Patrícia, socorro, completamente perdido. Naquele momento eu estava certo que estava a alguns segundos da minha morte. Não sei se foi uma obra divina, não sei se foi o acaso, não sei se foi sorte, não sei o que aconteceu. Eu sei que eu bati meu pé numa pedra e naquele momento eu senti que daria pé para mim. Bati na pedra, tentei segurar nessa pedra, não consegui porque a correnteza ainda me levou. Coloquei minha mão, apalpava embaixo e achei uma espécie de uma ponta de uma pedra. Eu devia estar mais ou menos, talvez a uns 3 ou 4 centímetros do chão, 4 metros do chão, obviamente não dava pé. Tinha essa ponta dessa pedra que eu segurei com a mão esquerda, a mão direita eu tentava achar outras pedras e não conseguia. Então, para você entender como é que estava essa situação, eu estava mais ou menos, no máximo, 1,5 metro ou 2 metros da queda da cachoeira. Eu estava quase no meio dessa cachoeira. O rio estava muito forte. Eu fazia força com a minha mão esquerda, mas praticamente não conseguia segurar. Meu braço já estava doendo. Acenava para ela e falava: Pati, não venha para cá. Eu lembro que o primeiro instinto dela, né, foi nadar até mim. Eu gritava: não venha, não venha. Eu tinha certeza absoluta, se ela viesse, ela ou ficaria presa comigo, ou ela poderia ir para a cachoeira. Não sabia o que fazer. Eu me vi numa situação que eu nunca pensaria na minha vida. Eu estava lá me debatendo, a mão esquerda segurando forte e pensando: o que eu posso fazer para sair daqui? Estratégia 1 era nadar de volta, simplesmente descartada, porque estava muito forte, eu sentia meu braço esquerdo doendo. Estratégia 2 seria tentar nadar para a direita, onde a gente tinha um mar um pouquinho mais calmo, o rio mais calmo. O meu medo era soltar dessa pedra para dar o impulso e antes do impulso eu ser jogado para a cachoeira. Então a minha mente ficava em: fico parado ou tento ir para a direita, onde está um pouco mais calmo, né? Mas com medo ainda de ser jogado para lá. Gritei, falei: Pati, pede ajuda, chama o guia, vê se ele tem uma corda, não sei. E eu fico aqui aguentando. De novo, minha mão esquerda segurava essa pedra, essa ponta dessa pedra. Com a mão direita eu abanava minha cabeça, porque era um lugar que tinha uns mosquitões, eles chamam de mutuca, parece um mosquito de cavalo, sabe? Aquele mosquito que tem um ferrão forte. Então com a mão direita eu abanava minha cabeça, para esses mosquitos não chegarem. Com a mão esquerda eu segurava, meu ombro já estava doendo e meus pés praticamente sendo levados pelo rio. Durou na minha cabeça talvez uns 5 minutos ou um pouquinho mais. Chegou o guia, ele veio com uma corda e eu gritava para ele: não venha para cá, não entre no rio, que eu tinha certeza que ele ia vir junto. Ele falou: não, pode ficar tranquila que eu conheço, aqui dá pé para mim. Ele estava mais ou menos a uns 7 metros, um pouquinho menos, uns 6 metros de mim. Ele jogou a corda eu tentei pegar, mas não consegui, ela passou rápido. Jogou de novo, talvez na 3ª ou 4ª vez eu consigo segurar a corda, dou uma espécie de um laço na minha mão, eu tinha medo daquilo soltar. Ele falou: tô seguro, tô preso, vai. Ele começou a me puxar, eu puxava junto, fazia uma espécie de como se fosse um braço de como chama aquela brincadeira da corda, que vai puxando de um lado, vai puxando do outro. Consegui sentir um pouco, agora sim, meus pés nas pedras. Segurei na mão dele, ele me puxou e eu saí. Naquele momento a minha vida deu uma balançada, né? Naquele momento eu não sabia se eu comemorava, se eu ia pro carro, se eu chorava, se eu abraçava a minha mulher, eu não sabia. Peguei e falei: vambora. Peguei a mulher, fomos com o guia juntos,
Fomos pro carro, fechei e respirei. Eu nunca tinha passado tão perto da morte. A morte nunca tinha batido a minha porta de uma forma tão intensa, tão rápida, tão inesperada. E é interessante como a gente acaba aprendendo, né, com as coisas mais complexas da vida. Os aprendizados, eles são mais puros e mais fortes. Nesse Balcast eu quero te contar algumas poucas lições que eu tive nessa caminhada, né, nessa jornada. A primeira lição que eu vejo de tudo isso é que talvez eu devesse viver mais intensamente e aproveitar o tempo com mais inteligência. A vida é muito mais curta do que a gente imagina. É engraçado como nós temos essa ilusão da imortalidade, né? Como se nós fôssemos imortais. Mas um inesperado, que pode ser um acidente, pode ser uma enfermidade, sei lá, um acaso do destino, né? Pode levar a nossa vida assim, em um segundo. E sabe, depois de alguns dias ainda, depois de 2 ou 3 dias, eu estava abraçado com minha mulher e ela me disse uma coisa muito interessante, muito forte. Nós nos abraçando, ela falou assim: Rafa, você está sentindo o meu coração bater? Eu falei: estou. Ela falou: então, essa maquininha dentro do meu peito um dia vai parar. Está sentindo o seu coração bater? Essa máquina também vai parar um dia. Você já se deu conta disso? A gente não dá conta como nossa vida é rápida, né? Como ela é efêmera, como ela voa. E hoje eu entendo um pouco mais que o tempo é o bem mais valioso que nós temos. Não é dinheiro, não é carro, não é nada, é o tempo. É um bem que vai embora e não volta mais atrás. E sabe, desperdiçar nosso tempo com fofocas, com intrigas, com bobeiras, gente jogando horas e horas do dia fora no Facebook, no Twitter, com besteira, sabe, é jogar sim nossa vida fora. Saber usar o tempo é, com total certeza, saber viver. O segundo ponto, a segunda lição que eu tive nesse dia que eu quase morri, foi começar a respeitar a natureza de uma forma mais inteligente, né? Respeitar a natureza deveria ser prioridade por 2 sentidos. O primeiro sentido de respeitar a natureza é a gente se colocar no nosso lugar, entender o nosso limite, que um mar, que um rio, né? Que um vento forte pode ser muito maior do que a gente imagina. Nós somos muito menores do que a força dessa natureza. Então respeitar no sentido de colocar-nos nesse lugar de criaturas frágeis. E talvez, né, a gente se lembrando da nossa pequenez, talvez nós sejamos mais inteligentes, talvez nós sejamos mais humildes, talvez nós sejamos o que nós deveríamos ser, simplesmente pequenos seres dessa coisa gigante chamado universo. O segundo sentido sobre respeitar a natureza é entender que a Mãe Terra devolve o que fazemos com ela. A bituca no chão, as construções de prédios sem limites, essa poluição maluca, desenfreada, tudo isso um dia volta pra gente. E sustentabilidade é muito mais do que uma palavrinha bonita, muito mais do que uma palavrinha que está na moda. Sustentabilidade é ser inteligente, entender, ou a gente cria um mundo que se sustenta, ou um dia todo mundo vai morrer. Nossos filhos, nossos netos, e não precisa ir tão longe, nós também. Respeitar a natureza. O terceiro item, a terceira reflexão é sobre confiança, né? Como é importante a gente confiar. Eu estava nas mãos de uma pessoa
que eu não conhecia, que eu conhecia há menos do que um dia. O guia turístico que naquele momento falou, venha comigo. Que importante que é a gente confiar, né? Saber, a minha vida está nas mãos de alguém. Importante também que as pessoas confiem na gente. Talvez confiança seja a grande palavra dessa crise econômica que o Brasil está vivendo agora. Talvez confiança seja o combustível para as empresas crescerem, para as pessoas serem felizes, para que nossos negócios, nossa vida flua. Talvez a gente precise um pouco mais de confiança nos dois sentidos. Confiar e fazer com que os outros confiem na gente também. O quarto item, a quarta grande reflexão que passa pela cabeça quando você se vê numa quase tragédia, é começar a filtrar o que realmente importa na vida. Quando eu estava lá nas pedras, a última coisa que me passou pela cabeça foi meu trabalho, foi responder a um e-mail, foi dinheiro, foi carro, foi um sucesso profissional. E eu não estou dizendo que isso não é importante, calma, não é isso. Mas certamente é menos importante do que a família, do que amigos, do que pessoas que a gente ama. E a gente deveria colocar em primeiro lugar. Minha mulher, que estava lá do outro lado do rio, era a única coisa que eu temia em perder naquele momento. Filtrar o que realmente importa na vida. Olha, desde esse dia em diante, eu aprendi a valorizar um pouco mais um cafezinho com os amigos, umas boas risadas com a família. Eu acho que esse foi um baita aprendizado, por mais simples que pareça. Agora eu estou em Brasília gravando aqui esse Balcast dentro de um quarto de hotel. Minha mulher está me aguardando, ela está fazendo as coisas dela ali do lado, e um amigo daqui a pouquinho vai passar por aqui. Eu tenho certeza que o papo com esse amigo, o almoço com a minha mulher, com ele, vai ser algo realmente que eu vou me lembrar daqui a 80, daqui a 70 anos. Eu tenho certeza absoluta que viver com amigos, com a família, entender o que realmente importa, é o que vai fazer toda a diferença no meu último dia de vida. E o quinto item, e o último item, que por enquanto ficou aí como os momentos reflexivos, diz assim: agradeça, cara, agradeça. Isso fala para mim todo momento desde esse dia. Rafa, agradeça as pedras no caminho. Pois é, porque são essas pedras que podem te machucar, mas certamente são essas pedras que te ajudam a renascer. Eu termino com uma frase da Marta Medeiros que fala assim: hoje eu sei bem que dá para renascer várias vezes nessa mesma vida. Basta desaprender o receio de mudar. Mudança é renascimento. Agradeço a Deus pelo meu renascimento. Agradeço a natureza por me permitir ser uma nova pessoa, uma pessoa mudada. Esse foi mais um Balcast, a sua chacoalhada semanal necessária. E olha, falando em chacoalhada, eu entendo bem, porque esse episódio foi uma baita chacoalhada na minha vida. Espero que esses Balcasts sejam chacoalhadas na sua vida. O texto por mim mesmo, Rafael Baltresca. A produção e edição pelo Henrique Anselmo da PH Mix. Você encontra o Henricão, que faz toda a edição desse áudio, no anselmohc@hotmail.com. E no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, você me acha como Rafael Baltresca. Olha, agora os Balcasts estão lá no YouTube também. E tem vários filmados, muito mais interessantes. Você me acha no site rafaelbaltresca.com.br, ou então você pode entrar diretamente em contato com o programa, sugerindo um tema, sugerindo uma ideia. Quem sabe eu não faça aí uma entrevista com você, hein? Pelo comunica@balcast.com.br ou pelo site www.balcast.com.br. Nos vemos então na semana que vem. Um grande abraço desse Rafael vivo, renascido. Um beijo no coração e cuidado com o rio. Tchau, tchau.